Olá, começa mais uma aula de Geografia do primeiro ano. O conteúdo vai ser Brasil, potência agropecuária. Vou falar sobre matérias-primas, a produção de alimentos, a questão dos alimentos e da fome. Sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. Brasil, potência agropecuária. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos e de matérias-primas. O Brasil, graças à modernização, principalmente da agricultura, tornou-se um dos principais exportadores mundiais de alimentos e de matérias-primas. Então, ele é detentor de uma produção moderna e integrada. As cadeias agroindustriais, com institutos de pesquisas científicas e tecnológicas, indústrias de máquinas e infraestrutura de armazenagem. O Brasil, para fazer essas exportações, ela precisa de todo um desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento, ele tem que ser integrado, tem que ter uma logística. Então, o Brasil tem as cadeias agroindustriais, vai ter os institutos de pesquisas científicas e tecnológicas, que é o desenvolvimento das ciências voltado para a agropecuária e a produção de alimentos. Vai ter as indústrias de máquinas, tá? Essas indústrias de máquinas vão ser tratores, tá? As máquinas de refinamentos, tá? Colheitadeiras, tá? É o grande maquinário utilizado na agropecuária, tá? E na produção de alimentos. Infraestrutura de armazenagem. Onde é que é armazenado esse alimento? Como é que é importado que é exportado esse produto, tá? Então, o Brasil é uma grande potência agropecuária. Quais são as principais matérias-primas, tá? Que o Brasil, tá? Que é de grande importância para o Brasil. Então, eu destaquei o algodão, a madeira e borracha. Então, são 3 matérias-primas de grande importância para as agroindústrias. A cotonicultura, que é o cultivo do algodão, é produzida em larga escala e começou no Brasil no século XIX, sendo o Nordeste e parte do Sudeste de São Paulo as principais regiões produtoras. Então, essa cotonicultura, que é o cultivo do algodão, é voltado para a produção têxtil e começou no século XIX, tanto no Nordeste quanto na região Sudeste, mais precisamente em São Paulo. Também o país é o 4º produtor mundial de madeira, sobretudo de pinos e de eucalipto. Então, o Brasil também é um grande produtor mundial de madeira, destacando aqui as grandes plantações de eucalipto para a produção, tá, de papel, celulose. Também é um grande produtor de borracha. Atualmente, grande parte da produção de borracha vem de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Só que a produção de borracha era mais precisamente na região amazônica, tá? Então, essa produção se concentrava lá na Amazônia até o século XIX. Tá? Quanto o plantio na Malásia e a invenção da borracha sintética, tá? A invenção da borracha sintética, tá? Veio, tá? Levou o fim do ciclo da borracha lá na região da Amazônia. Então, nós temos também, tá? Exemplos, tá? Da saída da população do Nordeste indo para a região da Amazônia, justamente trabalhar na produção da borracha, lá no século XIX. Então, a Amazônia, ela se destacou na produção da borracha. Então, a partir de que foi inventada a borracha sintética, houve o fim desse ciclo. Mas, atualmente, ainda há uma produção de borracha em São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Já a produção de alimentos, tá? Se destacam a produção do arroz, do feijão e do leite. Então, como é que é feita essa produção, tá? Para suprir o mercado interno. Esses produtos
mais voltados para o mercado interno, o consumo dos brasileiros. Então, com a modernização da agricultura, houve uma concentração territorial, tá, de alguns estados, e alguns estados passaram a produzir certos gêneros agrícolas para todo o país. Antes, o mais comum era a produção descentralizada. Quando eu falo de uma produção descentralizada, quer dizer que a produção de certos produtos, ela não fica centralizada só em uma região. Então, essa produção de alimentos, ela se expandiu para alguns estados, algumas regiões brasileiras. É exemplo da região Nordeste, da região Centro-Oeste. Tá? E entre os produtos voltados para esse mercado interno, como eu já havia falado, o arroz, o feijão e o leite. O feijão, ele tem sua produção um pouco mais desconcentrada, destacando-se os estados de Paraná, Minas Gerais e Bahia. Já o café foi um dos principais, tá? Um dos principais e foi o principal produto de exportação brasileira até a década de 1970. O café, tá? Ele ajudou, inclusive, na industrialização da região sudeste. Então, o principal produto de exportação lá na década de até a década de 1970 foi o café. Então, o café ele foi muito importante na industrialização do Brasil. Todo o dinheiro oriundo do café foi investido na industrialização, principalmente da região Nordeste. O Brasil também é o maior exportador mundial de suco de laranja. E também a cultura da soja é uma atividade que tem acompanhado a expansão da fronteira agrícola, ocupando áreas no Centro-Oeste, na Amazônia Legal e no Nordeste. No Nordeste, nós temos o exemplo da produção da cultura da soja aqui no Maranhão. Na região sul do nosso estado, é produzido a soja. E essa soja, ela é para exportação, não é para suprir o mercado interno, como é o caso do arroz, feijão e do leite. E a questão dos alimentos e da fome. Nas últimas décadas, tá? O Brasil, ele mudou um pouco, houve uma mudança no padrão de consumo alimentar do brasileiro. Então, os brasileiros, eles passaram a consumir mais produtos industrializados, tá? Mudou o gosto, o paladar do brasileiro. Então, isso permitiu às indústrias expandir sua produção de alimentos processados, como queijo e suco. Qual o problema do consumo exagerado, de um maior consumo de alimentos processados? O baixo valor nutricional desses alimentos. Então, esse baixo valor nutricional dos alimentos, tá? Não é muito bom, tá? Para a nutrição de uma população. Tá? Não é bom essa mudança, tá? No padrão de consumo. E vale destacar também que a fome, o problema da fome no mundo, inclusive no Brasil, não é por falta de alimentos, tá? O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas ainda assim existe fome no nosso país. O problema da fome. O que é a fome, tá? O que caracteriza a fome? Fome é a situação de carência por um período prolongado de alimentos capazes de fornecer a energia e dos alimentos nutritivos necessários para a vida e a saúde do organismo. Então, a fome ela é um problema mundial, tá? Ressaltando outra vez que não é por falta de produção de alimento, não é por falta de alimento, tá? Então, o mínimo diário para a manutenção de uma pessoa saudável, segundo a FAO, tá? Que é a sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, varia de 2.200 a 3.000 calorias diárias. Então, é isso que uma pessoa precisa para suprir suas necessidades diárias, calóricas, tá? Que se consegue através de uma boa alimentação. Então, no Brasil, o que foi feito para suprir essa carência, tá? Essa subnutrição? Tá? O que é uma pessoa subnutrida? Tá? O que é uma subnutrição? Subnutrido, tá? É uma pessoa com distúrbios de nutrição resultantes de uma dieta pobre
e deficiente em vitaminas, sais minerais e proteínas. Então, se uma pessoa ela não tem uma alimentação diária eficaz, tá? Durante o dia, tá? Então ela vai se tornar uma pessoa subnutrida, tá? Então, ela não está ingerindo essa quantidade calórica para o seu bem-estar. Então, o que que o Brasil fez? Quais são os planos, tá? O Brasil ele teve o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Para amenizar os impactos da fome e assim o Brasil conseguir sua soberania alimentar. Quando eu falo que um país ele consegue uma soberania alimentar, quer dizer que esse país ele consegue produzir alimentos e consegue alimentar a sua população, tá? Então, tá? O Brasil, tá? Ele tem uma possibilidade de se tornar uma nação, tá? Com uma boa política agrícola, tá? E alimentar. E produzir aquilo que é necessário para a alimentação de sua população. O Brasil, ele tem todas essas características. Então, quando uma pessoa está passando fome, tá? Ela não está ingerindo essa quantidade calórica, não é por falta de comida no Brasil, e sim como está sendo distribuído essa comida. Tá? Nós temos nas escolas, tá? Os projetos de alimentação, que é com a merenda, tá? Escolar. Então, todos esses projetos, todos esses planos, eles são voltados para suprir, tá? Essas carências alimentares, principalmente das crianças e dos adolescentes. Então, há esse Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Brasil assim caminha para a sua soberania alimentar. Então, atualmente estou falando do Brasil, mas vou levar aqui mais para nível de mundo, tá? O mundo produz uma quantidade muito maior de alimentos do que seria necessário para a alimentação saudável de toda a população planetária. Então, volto a ressaltar, o problema da fome no Brasil e do mundo não é por falta de comida. No mundo há uma grande produção alimentar. No entanto, há uma grande concentração dessa produção alimentar. Então, o problema é a concentração da produção. E as populações mais pobres continuam sem acesso a alimentos. Né? Então, o problema da fome, ele não é só um problema a nível de Brasil, é um problema mundial. Então, não é por falta de produção, e sim como essa alimentação está sendo distribuída e a concentração dessa produção alimentar de alimentos em alguns países. No Brasil, há uma superprodução de alimentos, tá? E o fornecimento de matérias-primas, tá bom? Então, aqui as referências, usei o Baldrá e André, que é o livro didático que nós utilizamos em sala de aula.